só mostrar aqui de onde vem e para onde vai. Olá, meu nome é Elton Hipólito, eu sou artista visual, moro aqui em São Paulo, capital, e em alguns dos meus trabalhos eu preparo tintas a partir de terras, e essas terras elas são coletadas de locais por onde eu transito. A ideia de usar tinta de terra na minha produção artística surgiu a partir de uma vivência que eu tive numa fazenda orgânica. Eu participei de um voluntariado na Fazenda Atalanta, que fica em Extrema, e durante os dias que eu fiquei lá, eu participei das atividades com a agrofloresta, mexendo na horta. A gente também trabalhou numa bioconstrução. Eu já tinha um interesse sobre o assunto, mas nunca tinha visto de perto. E lá eles já tinham um barracão montado. E foi quando eu participei ali da atividade, produzindo o reboco. Foi quando eu tive o contato com o trabalho com terra, feito por um amigo que havia passado por lá. Eu fiquei fascinado com as possibilidades que a terra oferecia para produzir trabalhos de arte. E aí, a partir dessa vivência, eu comecei a pesquisar formas de utilizar a terra para produzir trabalhos de arte. Em 2015, eu começo efetivamente a trabalhar com tinta de terra, né, na produção a princípio de murais. E quando eu tenho essa ideia, participando numa residência artística. Fui num povoado que fica a 100 quilômetros de Diamantina. Esse povoado chama Cemitério do Peixe. É um povoado, tem 9 habitantes e é tido como uma cidade fantasma, porque tem muitas casinhas ali, são casinhas de romeiro. É um local de peregrinação, então o ano inteiro o local fica vazio, com cara de abandonado. E no mês de agosto acontece uma festa para São Miguel e Almas, e aí esse povoado recebe cerca de 5.000 romeiros. Eu não cheguei a ver essa festa, mas experienciei lá um mês, conhecendo a região, próximo ao povoado, bem próximo, tem um rio, e boa parte do trecho desse rio tem a possibilidade de você caminhar, a água ficar na altura do joelho. Nesse um mês eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tinha uma ideia inicial, mas
A, a proposta de estar em residência é isso, né? É você chegar com essa ideia e a ideia se transformando por você estar no local, você ter contato com outros artistas, e tinham muitos artistas participando. Foram trocas muito ricas, assim, experiências de vida, das experiências que tivemos lá, até surgir a ideia de trabalhar com a terra. Então, caminhando pelo rio, não tem muitas pedras ali pelo rio. E algumas delas eu resolvi pegar, e quando eu peguei, ela soltou uma pigmentação na mão. Eu fiquei imaginando, isso aqui só pode ser argila, né, para soltar tão fácil. Então eu peguei e risquei uma dessas pedrinhas com outra e saiu assim pigmentação como se fosse um giz de cera, um giz lousa. E aí naquele momento eu falei, bom, é isso que eu vou usar aqui para experimentar, para produzir um trabalho. A partir daí eu comecei a coletar essas pedras, que tinham diversos tamanhos e cores terrosas, né? E o curioso, o pessoal na região chama essas pedras de toá. Eu não conseguia achar a origem, o porquê das pessoas nomearem, são os toás, né? São pedras de argila, pedras quase que lapidadas, né? São arredondadas, tipo, por ficar no leito ali do rio, né? E irem desbastando com o movimento das águas. É muito interessante. E aí eu comecei a usar, a olhar para o chão e perceber a gama incrível de cores que tinha ao meu redor, né? Era muito fácil de ver pelo menos uns 6 tons de terra diferentes, assim, e que estavam aqui acessíveis a mim para poder produzir as tintas. Então surge a partir daí a série Habitados pelas Memórias, que tem por característica fazer a tinta de terra a partir da coleta da terra do local onde ela vai ser feita. Então, quando eu me proponho a fazer alguma pintura de mural, né, tinta de terra, eu busco coletar a terra próxima ao local onde vai ser feito, no sentido de unir a identidade da pessoa, de quem vai ser retratado, com o local onde ela vive. Nesse sentido, no sentido mais amplo de valorização da pessoa com o local. Muitas vezes as pessoas não se sentem pertencentes a determinado local, né? Então fazer essa pintura, fazer a pintura habitar a arquitetura, eu acho que é uma forma de fazer com que tenha uma importância maior dessas pessoas com os seus locais. O uso da tinta de terra foi uma escolha também por uma questão de ser um material sustentável. A tinta acrílica, tinta óleo, tintas industrializadas, elas utilizam muita água na sua produção e muitos produtos químicos, e são geradores de poluentes para o meio ambiente, né? Além disso,
as tintas industrializadas, solventes, tintas como tinta latex, esmalte, enfim, essa gama de tintas, elas são elaboradas com compostos orgânicos voláteis. É uma série de elementos químicos que são altamente prejudiciais à saúde, que fazem parte da composição desses materiais, né? Então, pensar que a gente está em contato com tantos produtos químicos de uma só vez é bem preocupante. Então, começar a produzir os trabalhos com tinta elaborada a partir de terra, né? Do processo mais simples possível, também vem somar com essa vontade de trabalhar com um recurso mais natural, mais sustentável. Basicamente, para fazer tinta de terra, você precisa do pigmento, que no caso é a terra, né? Vai ter triturado, peneirado, água e o aglutinante, que no caso eu uso a cola branca, o PVA. Então, com a mistura desses três elementos, é possível produzir a tinta a partir da terra. Lembrando que o processo de mistura da tinta é um dos mais importantes, pois ele vai fazer com que as partículas do pigmento mineral da terra, né, possam interagir melhor com o aglutinante, e isso faz com que a tinta flua melhor na superfície que você vai aplicar. A intenção em produzir trabalhos com tinta de terra, penso que é uma forma de apresentar para as pessoas, né, de compartilhar um conhecimento de que é possível produzir trabalhos e utilizar ela no dia a dia como uma alternativa, um recurso alternativo de fácil acesso e de baixo custo econômico. No momento de produção da tinta é você saber que tipo de solo você está mexendo, né? Você encontra solos desde os argilosos, que são solos mais compactados, o grão dele é muito pequeno, até os solos arenosos, que a partícula dele já é um pouco maior. E entre esses dois solos, o silt, que ele tem uma porção de grãos mais finos da argila e grãos maiores, partículas maiores e mais duras, como o da areia. Praticamente dá para você fazer tinta com toda a terra que você encontra, ou com rochas também, né? Vai depender de como acontece ali a diluição e a maceração, né? Quanto mais macerado a terra, né, e peneirado, você consegue aproveitar o solo para fazer as tintas. O pigmento mineral é muito estável, então ele não vai esmaecer. O que vai acontecer é o aglutinante e perdendo sua força com o tempo, né? Mas tudo depende de onde também essas tintas vão ser aplicadas, né? Em áreas externas é mais complicado, porque esses adesivos eles têm uma potência, tem um limite ali, mas quando sofrem intempéries, né, ações do tempo, como chuva, sol, vento constante, eles vão perdendo o poder de aglutinação. Então, área externa, geralmente o que eu tenho visto e lido é o uso da cola PVA, a cola branca. Ela tem um poder mais forte, né? Aguenta um pouco mais. E é o que eu tenho usado nas minhas pinturas.
pinturas murais que tenho feito ao longo dos anos. Mas a ideia é migrar também para um modo mais ecológico de produção de tinta. Como exemplo de adesivos naturais, a gente pode ter aí de fácil acesso, né, a própria farinha de trigo. Dá para fazer grude, você tem fécula de batata, fécula de mandioca, que são adesivos muito potentes e são usados frequentemente por quem trabalha com bioconstrução, né? Pesquisas vêm sendo feitas nos últimos anos e essa área de pesquisa de tecnologias para uso de bioconstrução tem tido um amplo crescimento, sempre buscando uma ideia de sustentabilidade, né? Tem alguns artistas que eu conheço que utilizam baba de cacto, aquela que vem da palma, o cacto comum nas regiões mais quentes. Tem outros tipos de baba, como a de linhaça, que também ela apresenta resultados muito bons e duráveis. Então, uma das questões que dificulta eu produzir os trabalhos com tinta de terra aqui em São Paulo é justamente eu morar no centro de São Paulo. E aqui a região é praticamente asfaltada e concretada, né? A maior parte da cidade está nessa condição. Então, no momento que você precisa fazer essa coleta de terra, a única forma que eu vejo aqui, né, de acessibilidade é buscar nas obras que acontecem aqui no entorno. Tem muita obra. Geralmente são prédios que estão sendo levantados e quando isso acontece, derrubou muitas casas, né, vilinhas. Essa região daqui tinha muitas vilas, então muitas casas foram derrubadas, né, são compradas por empresas que vão erguer prédios. Então, quando eu consigo ter acesso a esses terrenos, eu aproveito e coleto, né, a terra para fazer as pinturas murais. E mesmo as caçambas que tem pelas ruas, acontece muita obra por aqui de reforma. Então, as caçambas de lixo que ficam pela rua acabam sendo também uma fonte de coleta de terra, né? É uma forma de reutilizar o material. Claro, não dá para usar todo o material, muitas vezes a terra está com partículas, pedaços de concreto, mas quando é possível, as terras que aparecem por aqui são muito boas, tem uma cor muito viva e acaba sendo o recurso à mão que eu tenho nesse momento. E o mais interessante é que em cada região os solos vão ser diferentes, hein? Os elementos que constituem os solos fazem com que eles tenham cores diferentes. Então, aqui em São Paulo a gente vai encontrar muito solo vermelho. É um solo muito ferroso, por isso da cor avermelhada. O elemento ferro é muito presente nesses solos. E quando você se afasta e vai para regiões mais interior, regiões rurais, o acesso é mais fácil, né? Você consegue
coletar os solos em barrancos ou cavando buracos, né? Aí você ter essa possibilidade de coletar a partir de um buraco cavado, ele precisa ter uma profundidade assim, maior para você sair de camadas, das primeiras camadas da superfície. Essas camadas não são muito boas porque ali tem depositado muitos restos de folhas, de vegetação, de animais. Então, quanto mais profundo, melhor de você ter uma terra mais, vamos dizer assim, mais pura, livre de elementos minerais, né, de pedras, livre de elementos orgânicos, como os restos de folhas. E o interessante de você coletar as terras em barrancos é você poder ver as diferentes camadas que compõem o barranco ali, né? Então, o solo começa vermelho, aí ele tem uma faixa amarela, tem uma faixa branca, depois uma faixa mais escura. Cada nível ali do solo é composto de elementos químicos diferentes, né? E essa diversidade é o que me deixa maravilhado, assim, né? Com o que o solo pode oferecer, né? Como recurso. Em Portugal, por exemplo, os solos são muito escuros, são mais cinzas, cor de sépia. Difícil encontrar um solo vermelho.